pessoal, mais um podcast da EcoSeg. E hoje com a presença aí do Paulo César, da Unifron. Certo, Helder? Show de bola. Paulo César, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da tua trajetória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da EcoSeg, em nome de vocês, Helder, Hamilton aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande. E eu sou Paulo César Nunes da Silva, brasileiro, casado, nascido aqui em Dourados, 43 anos, esse ano eu completo 44 anos. E sou advogado, minha função principal é a advocacia. Mas eu tenho uma paixão que é a docência, e eu sou professor já há muitos anos. Eu me lembro que eu iniciei na docência enquanto eu ainda era estudante de Direito. No 4º ano da faculdade eu iniciei o caminho da monitoria, 4º e 5º ano monitoria, no 6º ano, depois de formado, ainda monitor, e a partir do 7º ano, já no 1º ano de carreira, eu comecei a docência e nunca mais parei. Isso já, de lá se vão 17 anos desde esse primeiro ponto. Fala um pouquinho sobre a questão da Unifron também, tua trajetória agora um pouquinho. Pois é, pelo fato de eu ter enveredado não só para a advocacia, mas também para a área acadêmica, eu tive que me especializar. Então eu fiz várias pós-graduações, e a área do direito ela é um pouco pobre, se assim eu posso dizer, em relação à formação estrito sensu. Mestrados e doutorados na área do direito são muito escassos. Então no Mato Grosso do Sul, na época que eu fiz o mestrado, nós não tínhamos nenhum mestrado na área do direito. Eu tive que fazer mestrado no Paraná, na Unipar, e o doutorado também não. Então nós recém tivemos o primeiro doutorado em Direito aprovado na UFMS, ainda não houve nem oferta de turmas, e eu tive que fazer meu doutorado fora. Eu fiz em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP. Então eu tive que fazer toda a minha formação, em estrito sensu, fora do estado. E por que eu andei tanto para me formar? Porque eu tinha uma veia docente muito aflorada, e daí iniciou essa minha carreira. Eu já lecionei em praticamente todas as instituições de ensino superior do sul do estado de Mato Grosso do Sul, e também em Campo Grande, na Anhanguera Unaes. No entanto, o grande sonho era podermos ter um projeto autoral. E nessa busca eu tive um parceiro, um grande amigo de mais de 20 anos, que tão louco quanto eu, empreendeu nessa área e decidiu abrir uma faculdade. Então esse amigo se chama Henrique Sartori de Almeida Prado. Ele decidiu que ele abriria uma faculdade na cidade de Dourados. Ele, que também é douradense, tem uma larga experiência em regulação do ensino superior, esteve no MEC à frente de importantes pastas, decidiu abrir uma faculdade na cidade de Dourados. E o primeiro curso que ele decidiu, por ser formado em Direito também, era o curso de Direito, e me convidou para ser o coordenador desse curso. Então a Unifron nasceu em 2023, com a junção de professores com a vontade de empreender no ensino superior. Então é uma faculdade criada por professores. Interessante. Que bacana, legal. E o Paulo César é mais conhecido como PC, né? PC. Assim... Poucas pessoas me conhecem como Paulo César. Talvez minha mãe me chame de Paulo César. Pois é, a gente ficou na dúvida, que ela falou, não, tem é que PC falar PC mesmo, porque é mais conhecido na nossa região. O PC, então, assim, eu acho que é legal você falar também sobre a Unifron. E aí, assim, uma das coisas que a gente estava falando aqui em off, né, é sobre essa diferença de faculdade e universidade, não é isso? Isso. Interessante. Até a gente estava falando em off aqui, você falou, olha, a universidade. Eu falei, olha, nós ainda não somos universidade, porque há uma diferença regulatória entre faculdade, centro universitário e universidade. E a diferença básica é no tamanho e o tipo de estudo que se empreende nesse local. Então a faculdade é um nível menor, poucos cursos. O centro universitário é um nível intermediário, a partir de 6 cursos presenciais. E a universidade eu tenho que ter programas de pós-graduação estrito sensu. Então no mínimo 2 mestrados. Então eu fico aí numa diferença básica. Hoje nós ainda somos faculdade, mas o nosso alvo, o nosso foco em 5 anos, o nosso plano de expansão é estarmos como centro universitário. Então é essa a diferenciação básica. Então a Unifron nasceu como faculdade da Fronteira Oeste, mas caminha para ser centro universitário muito em breve, tão logo a gente preenche esses requisitos legais de regulação do ensino superior. Com certeza. Legal.
E é claro que a gente está aqui dentro de uma empresa, né, a Ecoseg ela oferece aí soluções empresariais na área de segurança e saúde no trabalho. E aí a gente fica curioso, né, Helder, do que a Unifron tem, por exemplo, sobre... Lógico que a gente vai falar aqui também sobre a questão dentro da cultura da universidade, mas antes disso, eu queria aproveitar que você está falando de cursos, e aí não só cursos de, sei lá, medicina, parte jurídica, que é o que você falou, né? E aí a gente tem também dentro da área de segurança do trabalho essa questão de segurança jurídica, né? Tudo que a gente faz aqui dentro da empresa, ela é voltada aí para garantir não só a questão de fazer avaliações sobre os riscos dentro de uma empresa, mas também gerar documentos, gerar aquela, aí eu posso falar assim, né? Gerar uma segurança jurídica dentro da empresa. E aí, dentro desses cursos que vocês oferecem hoje na Unifron, existe alguma coisa já sendo feita ou vamos dizer assim, uma pretensão de cursos de extensão ou tentar ligar isso com empresas ou com a região, né, na nossa aqui, né, para tentar trazer essa cultura mais dentro da universidade? Certo. Nós temos uma cultura do seguinte: a Unifron é uma escola de negócios. Então, ela nasceu como uma escola de negócios, com o curso de Direito sendo o primeiro curso. Nós temos, além do curso de Direito, já aprovados pelo MEC, mais 5 cursos dentro da vocação da escola de negócios. São os cursos de Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Gestão Financeira e Marketing. Isso para completar a escola de negócios. E uma escola de negócios, ela precisa ter uma aderência na comunidade. E qual que é a aderência de uma escola de negócios? É a fruição de negócios. Então, nós queremos trabalhar como um hub. E como facilitadores dos nossos alunos e, quiçá, sócios. Então, o nosso diretor ele proporciona até essa possibilidade de se associar a negócios e investir em negócios dos nossos alunos. Nós precisamos oferecer todo um arcabouço de segurança para esse aluno empreendedor. E isso vai desde a segurança jurídica, mas também todos os aspectos de um negócio muito bem fundamentado. E a saúde e segurança no trabalho é um desses pilares. Então, quando da organização dos negócios, nós temos que ter uma contabilidade, uma parte fiscal e tributária organizada, uma parte jurídica e também a parte da segurança e saúde do trabalhador. Porque hoje, se nós não atuarmos preventivamente, e o empresário sabe muito bem do que eu estou falando, e aqui eu digo até como advogado e não como professor, a gente sabe os reflexos disso. Então é muito importante a gente ter essa preparação, e a saúde e segurança do trabalho é essencial, de suma importância para quê? Para você ter um negócio próspero. Então o empregador que tem essa vocação e essa noção preventiva das coisas, ele investe em saúde e segurança do trabalhador justamente por quê? Primeiro porque ele vai estar preservando a vida do seu trabalhador, e segundo, ele vai estar evitando uma demanda judicial futura por uma questão de um acidente de trabalho, uma questão ergonômica mal resolvida. Tudo ele vai estar agindo preventivamente, evitando qualquer problema que vai fugir do fluxo de caixa da sua empresa. Então, a Unifron, como formadora desse hub de negócios, pretende também fomentar essa segurança jurídica para os negócios que forem gestados lá no âmbito da Faculdade da Fronteira Oeste. E a gente vê a questão dos cursos, né, que é tudo voltado para a parte empresarial, né, que é a gestão financeira. Toda essa parte traz uma segurança, né, para o empresariado. É que nós pensamos no quê? Justamente as soluções que o empresariado busca. Gestão financeira, por quê? Nós temos várias cooperativas de crédito e várias instituições financeiras que precisam treinar os seus quadros. Então hoje eu não tenho nenhum curso presencial que seja apto a fazer isso. Então eu trouxe um curso tecnólogo nessa área. Agronegócio, que é a mola motriz, é a mola propulsora da nossa região sul, com as nossas matrizes do agro aqui muito pujantes. Então eu não tenho, eu preciso ter um curso nessa área. Marketing, por quê? Porque tudo hoje é a escalabilidade, é o digital. O exemplo disso é hoje aqui, uma empresa de segurança do trabalho, fazendo um podcast, ensinando, treinando e qualificando através das mídias digitais. Então, as pessoas que nem sabem onde é Dourados vão estar assistindo o nosso podcast aqui pelas redes sociais da Ecoseg e também pelo canal no YouTube. Então, o marketing é imprescindível para quê? Para nós sabermos falar, como comunicar, como vender
Análise de sistemas, mesma coisa. Você manusear o digital. O digital está pujante, as pessoas saberem como se comportar, como programar, ou como minimamente vender um negócio digital. E a administração de empresas, que é o carro-chefe da escola de negócios, junto com o direito que traz toda a segurança jurídica para a escola de negócios. Isso é o futuro. Eu queria só bater administração de empresa. Eu sou formado em administração de empresa também. E aí eu vou jogar Aí na verdade é um desabafo, mas eu formei há muito tempo, tá, PC? Há muito tempo. E aí assim, eu achei muito legal o que você falou, focado em empresários, né? Essa empresa, essa extensão, tanto a parte jurídica, como você falou, e com esse hub, boa, o hub bem interessante. E esse hub com os alunos, que por exemplo, esse é o desabafo meu, tá? Na minha faculdade, eu não vou falar o nome da faculdade, mas na administração nunca se falaram para mim de segurança do trabalho. E hoje eu procuro pós-graduações na área de segurança do trabalho para a área de gestão, de liderança, né? E quando a gente fala de segurança do trabalho, o pessoal divide muito. Treinamento, ou o cara faz treinamento, ou o cara faz a gestão, tal. Mas ele tem que entender que é um todo, né? Eu tenho que saber gerir essa gestão. E nada melhor que, não tirando também do quem é engenheiro, quem é técnico, mas o administrador de empresa, você concorda comigo que ele está sendo formado para administrar uma empresa? Sem ele saber. Tem que entender, ele não é advogado, mas ele tem que entender a parte jurídica. Ele também tem que entender a parte de segurança do trabalho. Hamilton, é o seguinte, a gente talvez, eu não quero desconstruir tudo que foi feito no passado, mas os negócios estão tão dinâmicos hoje que não se atentar para a saúde e segurança do trabalhador é um passivo na empresa. Então assim, um administrador de empresa que não se ativer a isso aí, ele vai perder esse bonde da história passando. Porque as questões ergonômicas importam? Importam. Eu falei para vocês, eu estou com um problema na coluna, então assim, é ergonomia. Então eu tenho que, uma cadeira adequada, um local de trabalho, arejado, um ambiente. Por quê? O trabalhador, ele é parte do processo. Então, com exceção daqueles negócios em que não há presença humana, que são raros esses negócios, mas todos os demais negócios que têm a presença humana, ele carece de quê? De você cuidar do seu ativo, que é o seu trabalhador. O trabalhador é um ativo da empresa. Por quê? Porque ele ajuda a produzir e ele ajuda a trazer o resultado positivo lá no final do mês. Então, se tem lá um sinalzinho positivo, o trabalhador auxiliou a trazer. Então, a saúde e segurança do trabalhador antes eram negligenciados, por quê? Porque nós tínhamos uma cultura um pouco mais tacanha. Hoje não, hoje as pessoas precisam cuidar dos seus ativos. Por quê? O funcionário descontente, ele não fala, ele pede demissão. Verdade. E ele vai procurar outro lugar. Então ele não vai chegar em você, patrão, e vai falar assim, eu estou descontente, porque a receptividade a uma crítica é muito complexa. Ninguém recebe bem uma crítica. E o patrão é assim também. Então, o funcionário descontente, o que ele faz? Ele procura outro local. Então, por que você tem que cuidar desse ativo? Porque você demorou para qualificar, você demorou para dar treinamento para ele, você investiu naquele funcionário, naquele servidor, naquele colaborador. Então você precisa valorizar esse ativo. Então, cuidar da saúde e segurança do trabalho e dar uma disciplina e uma formação para o administrador é importante, porque ele já nasce com essa vocação e essa cultura de cuidar do seu ativo importante, que é o seu trabalhador. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí a gente vem no modelo de negócio que a gente vê a questão educacional evoluindo, né? Que é a questão, tem aí a Unifron, né? Uhum. Já traz um outro conceito educacional aí, uma cultura totalmente diferente. Isso daí é a parte que chama atenção, que eu falo assim, no dia de hoje atual, que muda a questão de tecnologia, uma mentalidade nova, isso daí que chama um pouco a atenção. Quando o PC vem aqui falar, o cara que está dentro de uma faculdade, que é professor, gestor, e aí a gente vê, né, Helder, que a gente realmente está no foco, né? Isso daí. Porque quando eu falei de administração, eu fiz um desabafo aqui porque eu fui aprendendo tudo depois. Sim. Né? E não quer dizer que a gente sai pronto de uma faculdade, de um curso técnico. Mas no mínimo a linha inicial, né? Para você trilhar. Exatamente. E quando eu vejo você falando isso daí, tal, é muito importante. Óbvio que a época que a gente estava falando aqui é outra. Hoje é totalmente diferente. E não só também a parte jurídica que a gente está falando, a parte de segurança do trabalho, a parte de marketing que você falou no começo. Eu acho que o profissional ele tem que entender um pouquinho de tudo ali. Eu acho que assim, por mais que a gente tente ser especialista, primeiro a gente tem que ser um bom generalista. Boa.
Então hoje todo mundo quer ser muito especialista, mas ele carece do generalismo. Então você tem que saber um pouquinho de tudo, principalmente essas áreas que são, a gente chama de transversais, que elas perpassam umas pelas outras. Essas áreas a gente tem que saber. O direito, a administração tem que ser generalista, porque ele tem que entender um pouco de tudo, principalmente no interior do país. Porque hoje eu não tenho condições de ter um advogado altamente especializado no interior do país. Ele precisa ser generalista. Eu não tenho condições de ter um administrador focado só num modelo de negócio. Eu preciso ter um administrador generalista. É claro que depois você pode se dar a essa possibilidade de ir se especializando e fechando esse funil e focar a tua carreira em alguma coisa, tanto no direito quanto na administração, em outras profissões. Mas você precisa ser, antes de tudo, um bom generalista para fazer um diagnóstico de toda a corporação. A empresa é um sistema, é um corpo, e ela tem, cada um dos sistemas precisam se comunicar e estar em sinergia para que o todo funcione muito bem. Show de bola. Propor soluções, né? Propor soluções. Acho que, desculpa, Milton, interromper, o Helder tinha falado sobre uma visão da Unifron, e eu me lembrou uma coisa aqui, me veio um gancho, um insight aqui de o porquê que a Unifron tem essa vocação. A Unifron, ela nasceu com uma metodologia de ensino que nós chamamos de metodologias ativas, onde o aluno ele é mais protagonista. Então o modelo de formação de professores, de treinamento dos professores e de exposição das disciplinas, ele é mais ativo, onde eu exijo que o aluno tenha habilidades e competências outras de protagonista. Então, cada vez mais, eu digo porque eu tenho recém uma primeira turma de Direito, no primeiro semestre, agora indo para o segundo semestre, um abraço, turma, estão nos assistindo aí. E essa turma, eles têm professores que cada vez mais expõem problematização, sala de aula invertida, seminários, discussão de casos, tomada de decisão em time. Então, isso é o quê? São metodologias onde o aluno é mais protagonista. Isso é bom. Por que ele precisa ser protagonista? Porque lá a gente costuma dizer, uma faculdade de 4 anos, lá no 5º ano não vai ter professor. E se ele não for protagonista da sua própria história, ele não vai conseguir se emancipar lá no 5º ano, no ano 1 mais, né, fora da formação. Ou do direito no 6º ano, ou da medicina no 7º ano, ele não vai ter um professor lá para caminhar ao lado dele. Então ele precisa ser protagonista e construir sua própria história. Então a instituição, a Unifron, ela vocaciona isso, esse protagonismo. É claro que nós damos as balizas para que o aluno siga dentro daqueles parâmetros, mas cada vez mais ser protagonista para quê? Para que ao final do seu período formativo, esse egresso ele tenha uma formação o máximo completa possível que o coloque no mundo do trabalho. Essa é a ideia. Ao final da sua jornada acadêmica, você ser inserido no mundo do trabalho através do quê? Da sua escolha. Tanto é que nós não temos TCC na nossa faculdade. Nós temos projeto de vida. Ao final da sua formação, você faz um projeto de vida. Se no primeiro ano você decidiu que, ao fazer direito, você quer se formar e estudar para um concurso de delegado, nós vamos auxiliar você num projeto de vida para você estudar os 5 anos da faculdade e os anos subsequentes para o concurso de delegado. Vai baixar todos os editais do concurso de delegado, vai entender o que é o delegado, quais são as disciplinas importantes e se preparar para, ao final da sua formação, estar apto a buscar esse seu projeto de vida. Eu quero ser advogado. Então, você vai ter toda uma formação voltada para quê? Para que esse projeto de vida tenha o quê? Tenha aderência e ao final da sua formação você consiga atingir o seu objetivo. Isso é uma cultura totalmente dinâmica, né? Não, é sensacional, porque o cara hoje, pelo que o PC está falando, a gente vê muito isso, né? Por exemplo, hoje, tanto não só faculdade, curso técnico, a maioria o cara é um espectador. É monólogo, né? O que você está falando aí, o cara já entra ali sabendo e fala, o sala invertida que você falou, sala né? invertida. Ele vai fazer o papel do professor. Exatamente. Então, o professor chegou lá e lançou o conteúdo. Ao final, olha, eu quero que vocês façam aqui grupos de 3. Um vai apresentar. Aí o aluno é pego de surpresa. É pego de surpresa. É claro que eu, professor, tenho que ter a maturidade para saber que ele ainda é um ser humano em formação. Então ele não vai ter um nível intelectual muito alto. Por quê? Porque ele é limitado. Ele não recebeu esses conhecimentos prévios. Mas eu preciso fomentar porque numa apresentação de trabalho eu estou fomentando nele o quê? A liderança,
eu estou fomentando nele o quê? Ele estar desinibido e preparado para se apresentar numa plateia. Então, assim, eu estou treinando atributos da área afetiva que são intangíveis, que não estão ali na ementa do curso. Por quê? Bem treinadinho, até um animal repete o que o professor fala. Mas atributos de segurança, falar em público, a argumentação, que é a argúcia, poucos desenvolvem. Então eu tenho que desenvolver o que é intangível. O tangível, qualquer animal bem treinado repete o que um ser humano fala. E isso a gente pode chamar que são técnicas, né? A gente tem técnicas para isso. A gente chama lá de metodologias. Metodologias. Mas são técnicas, a gente desenvolve. Nós fomos capacitados para isso antes, né? Então, assim, foi um desafio, porque eu fui formado na metodologia tradicional. Ontem eu falava com a minha esposa também é professora, ela é coordenadora do curso de medicina, que vai se iniciar na cidade. E eu falando, nós fomos formados numa técnica tradicional, desse modelo do monólogo, onde o professor está ali no centro e você só olha para o professor e escreve o que ele fala. Você tem até medo de interromper o professor. Isso, mas nós tivemos que ter essa mentalidade disruptiva porque o mundo exige novas técnicas, novas metodologias. Ser mais dinâmico, né? Exatamente. Mudou. E a gente tem que acompanhar, porque senão o que acontece? Eu recebo um adolescente. Via de regra, hoje, com 17 anos, o adolescente chega na sua sala de aula. E aí eu não estou adequado ao linguajar, eu não estou adequado a quais redes ele está acessando. Eu não estou... O que acontece? Ele perde interesse. Ele vai chegar lá na faculdade e falar assim, aquele professor lá não sabe o que eu estou passando. Não sabe quais são digamos assim, quais são as angústias que esse aluno chega. Então eu tenho que ter um pouco da psicologia. Tem um núcleo de atenção psicossocial lá, porque o jovem, ele chega lá com problemas de escolha. Porque ele é submetido a uma escolha da vida dele muito jovem. Então eu tenho que saber entender isso aí e ajudá-lo a tomar essa decisão, a se formar da melhor forma possível, ao passo que depois de 3, 4 ou 5, 6 anos, ele saia dali formado com segurança para o mundo do trabalho. Então o professor tem que ter essa expertise, e as metodologias ativas é uma forma de você manter esse acadêmico lá aderente ao seu curso e interessado no que você está falando. Só fazer um adendo aqui, você falou um pouco de cooperativa, né? Queria mandar só um abraço pro pessoal do Formacop, tá sempre assistindo a gente aí, que é a parte de liderança também. O Formacop do Sistema Cooperativo MS? Do Siscop. Siscop MS. Fazendo lá todo mês lá. Já fiz treinamento de Tava de atleta lá, PC. Eu fiz agora ano passado eu fiz um treinamento com o Siscop MS de coordenador de núcleo do Sicredi. Então um abraço pra galera lá. Acompanha a gente lá sempre. OCP? OCB. OCB, perdão. OCB. Dando continuação, falar um pouquinho sobre liderança e transformação, né, meu? Dá para dar essa linha dentro da faculdade aí, né, PC? E aí dentro dessa linha de segurança, e aí assim, só antes de a gente entrar nisso daí, você falou muito da humanização e personalização da pessoa, né? Isso eu achei legal, porque eu e o Helder, a gente está há muito tempo trabalhando junto na área de segurança do trabalho. E a gente sempre teve, e aí o Helder sabe muito bem o que eu vou falar agora, que é, por exemplo, a gente aqui não é professor, já começa por aí. Vocês são técnicos? Somos técnicos. Eu sou instrutor. É isso aí. Porque eu acho, não sei se é mais fácil, mas para mim que estou há muito tempo, eu acho muito mais fácil. Chegar lá, conquistar, você faz, não é um teatro, mas você vai com conhecimento técnico, você já bolou toda uma estrutura para você em 8 horas, em 4 horas ou em 24 horas. Mostrar a tua técnica. Mostrar a tua técnica e deixar aquele cara pronto para o trabalho. Então ele já é um profissional, ele já é um pedreiro, ele já é aí um serralheiro, ou ele já é um pintor de obra que fica pintando no prédio ali. Só que aí eu tenho que mostrar para ele que essas técnicas dele, elas têm toda uma segurança a ser realizada ali. Mostrando. Então, a gente é instrutor. E o que você falou ali de mostrar para o aluno, você vai no curso, você fica como espectador. Quando você se mete a ser instrutor, só tem um jeito de aprender, que é o que você falou, fazendo. E eu acho que esse fazendo, o cara vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo. E com uma orientação, como você falou assim, cara, não tem como errar. Não tem como dar errado. Hamilton, acho que assim,
é um campo tão fértil. Eu sou muito fã do ensino superior, de graduação, pós-graduação em geral. É claro que assim, são níveis diferentes de ensino. Sim. É igual você disse, o ensino técnico, ele é aquele ensino onde você não vai na raiz, na semântica das coisas. Você procura o quê? Ensinar pelo exemplo. Então, via de regra, um instrutor de ensino técnico, ele precisa dominar a boa técnica. Um instrutor de graduação, não necessariamente, porque existem disciplinas propedêuticas, que são aquelas dogmáticas puras, onde ele só precisa dominar o quê? A essência e a parte doutrinária. E existem aquelas disciplinas mais práticas. E na Unifron, no direito, nós chamamos de prática simulada e realística. É claro que o professor de prática ele precisa estar inserido na prática. Isso é um prelúdio. Mas, geralmente, aí é uma constatação. Geralmente, os professores que têm uma vivência prática são melhores professores. Por quê? Porque a exemplificação ainda é a melhor forma de ensinar. Então, vocês que são instrutores, vocês têm a chave do sucesso. Por quê? O aluno, é aquela história, quando na criação dos filhos, né? A gente se ensina pelo exemplo, né? Sim. Você fala, a criança às vezes não entende. Você faz, a criança espelha. Então, assim, o ensino técnico ele tem é muito bom por conta disso. Porque você necessariamente precisa ser alguém que saiba fazer. Que às vezes nós temos professores de disciplinas dogmáticas que nunca fizeram aquilo que ele está ensinando. Então, não estou criticando, pelo amor de Deus, mas eu estou fazendo uma constatação. Então, aqueles professores exclusivamente dogmáticos, propedeutas, eles não têm a vivência. Então, aliar a prática à teoria é muito bom. E quer ver quando você fomenta isso no aluno e coloca ele como protagonista dessa história. Fica muito melhor. Isso é fantástico, a gente vai a cultura e igual você falou, muda totalmente a cultura de liderança, toda essa parte que a gente vê em outros países, né? Japão, as crianças aprendem desde pequenininho, pela prática. Eu estava vendo, esses dias, desculpe te interromper, Elder, eu estava ouvindo, quem que foi, meu Deus, o Clóvis de Barros, talvez? Clóvis de Barros, falando que foi... eu tomo avião muitas vezes, e eu fui sentar numa cadeira, e aí na minha frente sentou um oriental, eu acho que era um japonês. E ele me pediu para reclinar a poltrona. Ele olhou para trás e pediu. Aí ele é professor de ética, né? Ele falou, eu já fiquei chocado, porque ele me pediu algo que ninguém me pede, né? Aí eu falei, sim, pode. E ele não reclinou a poltrona. E aí o Clóvis ficou intrigado, passou um tempo, ele perguntou, mas você não reclinou? Ele falou, eu percebi que se eu reclinasse eu ia te atrapalhar. Aí ele falou assim, ainda bem que eu sou professor de ética no Brasil, porque se eu fosse lá na terra daquele cara, eu ia sofrer demais, porque o cara, veja bem, o que é a ética, né? O cara perguntou, eu autorizei, ele não fez porque ele percebeu que iria me atrapalhar, porque ele estava com o laptop aberto na mesinha da frente, de trás. Então, assim, eu só estou exemplificando para vocês que, assim, é uma questão que outros países nós temos essa disciplina consciente muito mais aflorada. E uma história, eu fiz em 2008 um curso de liderança na Alemanha, na escola de líderes do Partido Liberal Alemão. Então eu tenho essa formação liberal na Alemanha e é muito interessante. O povo alemão foi dizimado por 2 guerras mundiais e eles tiveram que se reescrever nesse caos, porque a experiência, principalmente da Segunda Guerra, foi muito traumática, assim como o povo japonês. E eles têm uma noção de cidadania e de corporativismo muito grande, porque eles tiveram que se unir enquanto povo para reconstruir seus países após a guerra. Tanto o povo japonês quanto o povo alemão. E isso é muito interessante. Eu estive lá e eu pude perceber isso lá em loco. E é muito, muito interessante a gente vivenciar povos, países que os cidadãos têm essa noção de, olha, eu não jogo lixo no chão, por quê? Porque alguém vai ter que catar, então eu vou ter que pagar pelo serviço nos meus impostos por aquela coleta de lixo. Olha, eu vou dirigir de uma forma mais consciente, por quê? Porque o sistema de saúde pode abarrotar. Então, assim, esse senso de cidadania, de espírito de corpo, é muito interessante. Essa liderança que é treinada de forma inata, né? Já nasce
com pessoas replicando comportamentos que vão despertar nele a liderança. Então, treinar a liderança é muito interessante. E quanto mais a gente treinar a liderança, mais a gente vai ter líderes aptos à tomada de decisões corretas no futuro. Vou fazer uma pergunta aqui, fora até do script. Você acredita na parte da educação, isso daí trazer um pouquinho antes, no primário, para chegar até uma universidade, um curso técnico? Eu não quis nem falar, mas assim, se a gente prepara a geração, a criança ela é uma esponja, né? Sim. É ilimitada a absorção, a capacidade de absorção. Então, se você preparar aquela criança e plantar as sementes corretas naquele coração, naquela mente, você vai florescer bons cidadãos. Então, seja a liderança, seja o amor, seja a empatia, coisas tão importantes para o ser humano, o equilíbrio emocional. Então, assim, a frustração. Então, o ser humano hoje ele não está conseguindo se ver frustrado. O não é o fim do mundo, é só o ponto de partida para a próxima meta. Então, a cada não é mais um combustível para o próximo. Mas assim, talvez a minha geração tenha vivido mais isso porque os nossos pais instintivamente fizeram isso. Então, nós temos que voltar ao tradicional. Concordo. As gerações próximas agora precisam voltar ao tradicional, mas não instintivamente, mas de forma instrutiva, para plantar nesses corações novos, porque é muito mais fácil eu educar gerações iniciais. Porque elas são uma folha de papel em branco e tudo que você quiser escrever naquela folha, você pode. Então, é muito mais fácil educar as crianças do que os adultos na universidade. Vocês querem para ontem, né? A gente comenta muito aqui, e, por exemplo, a questão de... Em off também, a gente estava falando sobre a legalização do bombeiro lá na Unifron. Isso. E nós fazemos em escolas simulados de abandono de área, que é aquilo que o pessoal vê em filme. Só que com criança... É muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, meu menino na escola dele, ele treina brigada de incêndio, tem lá o ponto de encontro, ele sabe. Papai, é assim, então... Exatamente. Na Unifron a gente fez com os adultos lá, né? Nós adequamos, nós temos os alvarás todos, os planos de segurança de saúde, do trabalhador, de incêndio, de evacuação, tudo, o alvará do bombeiro. Mas assim, o adulto é mais complicado, né? Ele torce o nariz, né? O Hamilton já deu treinamento de brigada lá, eu já fiz treinamento de brigada com o Hamilton já várias vezes no prédio que eu moro. E assim, a gente torce o nariz, né? O que eu tenho que saber? Tipo de extintor. Por quê? Porque a hora que tiver uma panela pegando fogo com óleo lá, eu não vou jogar água, né? Porque eu vou aprender, eu tenho que aprender que eu vou abafar ele, vou colocar um pano úmido. Mas isso é noção de vida. Exato. Mas ensinar o adulto é muito mais difícil. Ensinar a criança é bem mais fácil. Mas é mais difícil porque a gente não teve isso na infância. Exatamente. A gente não teve isso na infância. Exato. E aí na hora que é adulto, fica complicado. E exatamente o que a gente está falando, né? Esse seu papel agora dentro da faculdade. Né? Porque o cara, por mais que a gente tá falando de adolescente, mas já é o adulto. Já, né? Eu pego um adulto. Já é o adulto. E é tão perceptível, né? Assim, eu tenho um desafio muito grande, porque as minhas turmas são muito... Desde o adolescente de 17 anos que eu recebi, até o idoso de 60. Então a gente tem que ali saber lidar, porque há um conflito geracional muito grande. Então eu preciso administrar esses conflitos geracionais de convivência mútua. Para quê? Para que aquela turma seja equilibrada e todo mundo consiga absorver o que está sendo passado. Então é um desafio muito grande empreender no ensino superior. E a Unifron veio com essa proposta. A gente sabe que é uma proposta ousada, mas a gente não vai desviar desse foco, dessa missão, que é oferecer ensino tecnológico, ensino de futuro na Cidade de Dourados. A gente vai investir nisso e vai insistir nisso até ser uma coisa comum na Cidade de Dourados. Vem com diferencial, né? Esse diferencial é importante, que a gente vê no dia a dia. Até a questão nossa que mesmo a gente vê, que a gente está trazendo tecnologia embarcada para as empresas, e mudar essa versão, um pouco de tecnologia, um pouco ser diferente, colocar essa cultura, acho que demora um pouquinho pegar esse bom senso, né? Demora. Eu vi aquele dia você me mostrando o sistema, né, de checklist, né? Vocês têm um sistema diário, várias vezes no dia, o trabalhador tem que fazer um checklist. Não é fácil, não. O app 5.0. Então, um app 5.0 da EcoSeg aqui, eu recomendo o empresário que não tem, é um checkpoint onde o trabalhador ele precisa fazer uma checagem de segurança do trabalho. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu não preciso ficar
carregando papel. Eu pego no celular, eu faço ali um checkpoint. Olha, você revisou o seu cinto? Então você consegue demandar, você bebeu água? Você parou para descansar 15 minutos, o seu intervalo, interjornada? Então assim, é fantástico, mas é uma cultura que a gente precisa colocar. O empresário precisa entender que isso não é gasto, isso é investimento. Porque, consequentemente, ele vai estar cuidando do seu maior ativo, igual eu disse lá atrás, que é o trabalhador. Sem o trabalhador, a empresa não vai funcionar, não tem um exército de um homem ou uma mulher só. O objetivo ele se mantém, que é a segurança daquele cara. Que é um ativo no ambiente. É um ativo. O que a gente está falando é uma ferramenta que colabora aí com Exatamente. melhor isso. Falando da ferramenta, a questão do EAD. Você falou muito do desafio, e a gente está falando aqui de ferramentas tecnológicas. Hoje a gente tem a opção, tanto em faculdade, de eu ministrar um curso de graduação, pós-graduação, e nós aqui também temos essa opção dos treinamentos que a gente fornece para as empresas, né? Em EAD, totalmente EAD. Mas a gente sabe que alguns treinamentos, alguns cursos, no nosso caso aqui, alguns cursos não tem como você fazer 100% EAD. EAD, por quê? Porque eu tenho que ter a prática. E aí, como você falou bem ali anteriormente, se não tiver a prática ali não adianta, né? Então, aqui também se não tiver a prática, você está envolvendo o risco daquele cara. E qual que é o desafio hoje da Unifron aí com essa parte dos cursos em EAD? Nós temos também autorizado pelo MEC, nós somos autorizados pelo MEC em cursos EAD. Nós temos hoje 2 cursos, a gente não iniciou a oferta ainda, nós vamos iniciar agora no segundo semestre, que são 2 tecnólogos, um em gestão pública, o outro em gestão de serviços jurídicos e notariais. E o EAD, inclusive nós estamos num marco regulatório diferente. Recentemente o Ministério da Educação mudou todas as regras para a oferta de cursos de ensino superior EAD. Eu não posso falar do tecnólogo, porque o tecnólogo é um universo à parte e ele carece. Uhum. Mas o desafio do EAD é justamente esse. Existem cursos que não há possibilidade. Eu vou dar um exemplo de cursos que são oferecidos EAD e não tem as mínimas condições de eu fazer EAD. Engenharia civil, por exemplo. Como que eu vou fazer um curso de engenharia civil sem ter uma prática, sem ter algo presencial? Então eu preciso ter essa parcimônia. E talvez o marco regulatório do EAD veio para isso. Então hoje, por exemplo, o curso de Direito é terminantemente proibido. Não existe nada híbrido hoje na legislação? Desses cursos? Ou eu posso fazer híbrido? Há possibilidade. Isso, há possibilidade. Mas eu estou dizendo o seguinte, agora fechou-se a porta para alguns cursos. Curso de Direito, por exemplo, não pode ter EAD. Eu tenho uma carga horária mínima que eu posso ministrar EAD, mas aí para algumas disciplinas. Mas o preponderante é tudo presencial. Cursos da área da saúde, principalmente medicina, odonto, psicologia, eu não posso oferecer EAD. Na minha ótica, o EAD tem que ser uma ferramenta de facilitação. Não com exclusividade. Então eu tenho que ter o quê? Uma carga horária EAD, mas eu tenho que ter, nas formações que exigem prática, eu tenho que ter a prática. Isso é essencial. É claro que o EAD, ele aproxima, principalmente as pessoas que moram em rincões mais distantes, né? Universaliza o ensino superior, mas eu não posso banalizar isso aí, a ponto de não haver requisitos mínimos e as pessoas não saiam com uma formação mínima. Por vezes a gente está ofertando um curso superior sem ter um mínimo de qualidade e aquela pessoa está se iludindo com um diploma de ensino superior e não tem uma formação mínima e não está preparado para nada. Então ele acaba tendo ali uma ilusão de formação que não vai preparar ele para o mundo do trabalho. E aí, me desculpe falar aqui, ser franco, a gente vai estar ali só maquiando uma situação e a pessoa está gastando dinheiro à toa porque ele não se preparou para o mundo do trabalho, ele não se qualificou à altura e quando ele for testado naquela graduação que ele tirou à distância e não cumpriu os mínimos requisitos, ele não vai corresponder. Então ele vai continuar subempregado, mesmo tendo uma graduação EAD, ele continua subempregado. Por quê? Porque ele não vai corresponder àquilo na empresa quando ele for requisitado. Ele está comprando um certificado. Ele não está fazendo um curso, ele está comprando certificado. Mais ou menos isso. Na nossa área acontece muito também. Infelizmente. Então por isso que tem que ter essa seriedade. O EAD tem que ser um instrumento facilitador, aproximador das pessoas, mas não substituto de uma boa técnica. É igual nós aqui tem a parte do IAD da ZNR, bem colocado Hamilton, mas a ZNR muita questão é prática, onde a gente tem a questão
do nosso franqueado. E aí você vai a campo. Aí você vai a campo lá para aplicar a carga mínima prática. A parte teórica a gente faz pelo IAD aqui e a parte prática o nosso franqueado dá no local. Fantástico. Então, contemporiza o quê? Une as duas pontas, que é o treinamento, que é necessário, o estudo, a parte doutrinária, mas a prática, o franqueado lá na ponta, ele vai exercer e vai testar as habilidades que ele viu no EAD. Porque, por exemplo, a gente tem parceiro que está Rio de Janeiro, São Paulo. A gente dá toda a estrutura, suporte para gestão e segurança do trabalho. E aí, o treinamento em loco, aponta o franqueado lá da ponta, vai verificar se ele absorveu ou não o treinamento. Aí você vai fazer avaliações. E aí você tem tanto avaliações quantitativas como qualitativas. A boa técnica. O primeiro socorros, ele está empregando direito? Tem coisas, por exemplo, não só o treinamento, mas tem coisas que você tem que ir lá e fazer uma medição daquele ambiente de trabalho. Como é que você vai fazer isso à distância? Não tem como. Não tem como. Então, o parceiro, ele entra ali. Então, aquele cara, às vezes, ele está ali, solito, ele quer empreender e a gente dá essa opção para ele. Então, a gente acaba sendo todo o suporte administrativo e marketing jurídico para ele. E ele, muitas vezes, essa parte teórica, o aluno dele, o cliente dele já fez, ele vai lá e só faz a prática. Ou ele já tem toda a documentação e gestão de risco, ele vai lá e faz as análises quantitativas. A verificação, se sim ou não, se está aderente ou não. Exatamente. Fantástico. Exatamente. É isso aí? Desafios? Pode ser. Psicologia? A questão de psicologia também é legal, viu, Helder? Ele falando do... Bom, a gente falou muito, né? Do aluno, do professor, essa parte psicológica, porque a gente tem também hoje... a questão do psicossocial. E aí, só para falar um pouquinho dentro da Unifron, e aí eu sei que você faz toda uma assessoria de segurança no trabalho, vocês fazem toda uma assessoria de segurança do trabalho dentro da Unifron, e hoje a gente está muito em pauta a questão do psicossocial. Essa preocupação com o burnout, trabalho excessivo. O professor tem muito isso, né? Tem. Só que ninguém fala do professor. É a mesma coisa do técnico de segurança e engenheiro de segurança. Ninguém fala. Professor. Mas a gente tem o excessivo ali. Como você falou, a gente tem uma preocupação hoje de querer as coisas na hora. E tem muitas das coisas, como a gente aprendeu, também sou da sua geração, que a gente aprende errando. A gente tem um tempo para essas coisas acontecerem. Tem tempo, tem que madurar o processo. Tem o processo, né? Só obtém o resultado quem suporta o processo, né? Então, assim, a questão psicológica hoje é um desafio. Tanto que nós estamos trabalhando agora para esse segundo semestre para o curso de psicologia, porque a demanda hoje é muito grande. Então, as pessoas têm adoecido cada vez mais de doenças ocupacionais voltadas para o lado mental em larga escala. Eu não sou da área, né? Mas eu posso dizer para vocês por percepção, a gente percebe, porque as pessoas cada vez mais estressadas, as doenças são menos físicas e mais psicológicas, porque elas têm adoecido por N fatores, desde ambiente tóxico, trabalho, as relações interpessoais, principalmente com colegas ou com chefes, as questões familiares, as frustrações mal resolvidas. Então, assim, é um desafio muito grande. Tanto que nós temos, por legislação, obrigados, nós temos que manter um núcleo de atenção psicossocial na instituição, para fazer uma busca ativa, saber por que o aluno está faltando, quais as questões, se nós podemos inserir ele dentro do sistema de assistência psicossocial em geral. Mas é um desafio, estou falando para vocês, enquanto educador, enquanto professor, que é um grande desafio para nós. Nós precisamos entender, precisamos compreender, parar de tratar a doença ocupacional mental como frescura, viu? Isso é importante, porque as pessoas, é frescura. Mas só quem sofre uma dor, tem uma depressão, que entende que isso não é frescura. Aquela dor silenciosa que vai matando a pessoa aos poucos. Então a gente precisa dar muita atenção para isso, que é a doença do século XXI. A gente precisa cuidar das doenças ocupacionais, mentais, porque elas matam silenciosamente. Então, é um desafio para o empregador, para os gestores, para as pessoas cuidarem da saúde mental. Eu queria que você deixasse aqui umas 3 dicas finais aí para a gente poder finalizar o podcast. O que você deixaria de Uma dica de ouro, um pulo do gato? Um pulo do gato. Bem,
eu vou... olhar pra câmera Antes, ali, eu não vou nem... Não são dicas, né? Talvez eu vou deixar aqui um testemunho. Eu acredito que a primeira grande dica é você estudar. Pode parecer clichê, mas assim, a educação ela tem um poder transformador. Então eu digo pela minha vivência, pela minha vida. Eu estudei e eu só me emancipei e atingi hoje o local que eu estou no mundo porque eu estudei. Então, primeiro ponto, estudar. Às vezes você não vê finalidade naquilo, mas há um processo formativo. Então, estudar. Seja manter na sala de aula um curso técnico, um curso de graduação universitário, uma especialização, mestrado, doutorado, enfim. Agora o curso pós-doutorado, inclusive, eu estou fazendo meu pós-doutorado na USP também. Então, primeira dica, estudar. Segunda dica, acreditar em si próprio. Então, assim, não ouça as pessoas no seu entorno. Ouça aquelas que vão te ajudar. Tenha um ouvido seletivo. Só ouça quem vai te ajudar. Quem não vai te ajudar, só te dar dica ruim, não ouça. Então, assim, primeiro de tudo, estudar. Segundo, acredite em si próprio. E terceiro, só batalhe batalhas que valham a pena. Não brigue por coisas que não vão te acrescentar em nada. Não discuta por coisas que não vão te acrescentar nada. Só guerreie guerras que são importantes. Tem objetivo aquela guerra? Guerreie. Brigue por aquilo. Ah, não, só vai discutir para quê? Para causar discórdia? Não brigue. É melhor ter paz do que razão. Então, assim, primeira dica, estudar. Segunda dica, acreditar em si próprio. E terceiro, só perca o seu tempo em batalhas que são verdadeiramente importantes. Essas são as 3 dicas que eu dou para o sucesso. E eu estou dizendo por mim, não que eu seja um coach ou algo, uma pessoa que tenha, mas eu estou dando a minha experiência de vida, que são essas 3 dicas que eu pratico diariamente e me ajudaram muito na minha trajetória. Fantástica, belas palavras, né? Não tem nem o que falar. Palmas. Professor, né? Professor é outra coisa. Bom, então, encerrando aqui, PC, queria agradecer, tá? Uma honra ter você aqui. Tá? Essas últimas palavras que você deu aqui, inspiradoras. Então, queria agradecer aqui em nome da EcoSeg, tá? Por você ter vindo aqui. Né, Helder? Eu também queria agradecer, PC, aqui está sempre de portas abertas. Se quiser chamar o Henrique Sartori também. Opa, vamos trazer o professor Henrique aqui. Em 4 aqui seria bem interessante para nós. E está sempre de portas abertas aqui, só gratidão mesmo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Segue os nossos seguidores aqui, os clientes, amigos, franqueados. Então, um grande abraço e se precisar, estou à sua disposição aqui, à disposição de vocês, Helder e Hamilton. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, tchau, obrigado, tchau. Até a próxima. Para você que ficou até aqui, o nosso muito obrigado. E fica o convite para vocês acessarem as redes sociais da Unifron, a faculdade aqui do PC. O nosso site aqui também da ecoseg.com.br. E lembrando a nossa velha frase, né? Transforme prevenção em estratégia de gestão. Até o próximo, pessoal!